Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Joel, boa noite. Alô, boa noite. Pá, Tiago, E hoje... não sei se já reparaste, Diz. mas alguém entrou aqui na nossa sessão de Zoom. Epá, já viste? Está aqui uma terceira sola, não sei o que é que aconteceu. Rui Alves Sousa, boa noite. Bem-vindo. Olá, boa noite Joel, Olá, boa noite Rui. Tiago. Obrigado Alô. pelo convite, por estar aqui. E é isso. Rui, nós, antes de mais, queremos-te apresentar. Eu conheço-te do podcast que tu tens, à beira do abismo. Já tenho ouvido em outros podcasts que eu também ouço. Pá, eu não fui confirmar, eu às vezes isto pode fazer mais confusão, mas tu já estiveste no segundo take? Já estive, eu até posso dizer onde é que eu já estive no segundo take, no VHS, no Binge, VHS, pronto, Portugal, são os dois no que Pod Bullet, essa é uma também, série de podcasts em que as pessoas me chamam à última hora para ir falar de cinema. É aí que eu ando já. Ora, E também tive um podcast de cinema que, pá, infelizmente, pronto, teve uma temporada e não continuou, que era com o meu amigo Tiago Laranjo, que era o Escolhe Tu, que era um... eu também ouvi, que eu também segui. Pronto, obrigado. Também segui. E é isso. Ok. Tu licenciaste na única faculdade, aliás, na única... Qual é que é aquela piada com a malta da Fquechitinha já no meu tempo, que eu também sou de lá, é a única esplanada do mundo com uma faculdade. Exatamente. Sabes que eu sei quem é que inventou essa expressão? Quem? Foi o Luís Franco Bastos. Há uns anos eu ainda estava no curso, portanto isto foi para aí em 2014, para aí nós entrevistámos-lo para o jornal da faculdade. E ele disse que um dia na faculdade fez essa piada e a faculdade e toda a gente apropriou-se e até hoje ficou. Sim, mas bem, eu entrei em 98 e em 98 havia uma coisa que era o bar, não havia... Aliás, o bar na altura estava dividido entre fumadores e não fumadores, mas havia uma área muito grande para quem fumava e normalmente não era raro que tivesse mais gente no bar naquela área do que nas aulas. E a esplanada já tinha algum sucesso, mas não tinha tanto sucesso. Depois, enfim, com as entradas das proibições, então a esplanada começou a ter um outro ar. Okay, já agora, para quem não sabe qual é a faculdade, já agora eu quero saber, ou qual é a esplanada. Se quem não sabe quem é FQX, também não vale a pena. Explica aí qual é que é. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Na Avenida de Berna, em frente à Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Pronto. Dois alumnis muito orgulhosos da faculdade. Então, mas espera, tu entraste em 98, Tiago? Ou saíste em 98? Ok. Eu entrei em 98. Fogo, então sim, em 2003. Pois, eu entrei 10 anos depois. só para aumentar aqui o sentido de eu ser o menor aqui do grupo e pronto. Eu entrei em 2007, na faculdade entrei em 2007. O Tiago é que já pronto. Está muito feio. Eu é que sou contra, aliás, nota-se, não é? Ora bem, a ideia deste podcast tem a ver com uma discussão antiga minha com o Joel, que é... Bem, Joel, tirando os filmes de animação e aquele que viste para este podcast, qual é que tu viste abaixo da década de 70? Abaixo da década de 70? Sim, tirando os filmes de animação que tu vês com as tuas miúdas, com os teus grandes filhos. Filmes. Até agora, Robin Hood, Cinderela, Branca de Neve, recomendo todos. Recomendo todos. Entre ali os anos 30 e os anos 50. É este o nível, Rui. Mas já é qualquer coisa. E só tenho a dizer bem deste. E já é impressionante o Joel ter visto um filme com quase 90 anos, como a Branca de Neve, e ter gostado. Ou seja, há uma luz ao fundo do túnel, Tiago, não é assim? Já aí vamos, que eu tenho aqui um conjunto de acusações para fazer. Mas sim, antes da década de 70 não me lembro de ver nada. Quanto é, o Star Wars já é de 72 ou 73, não é? O primeiro. 77 já é quase recente. E mesmo assim não gostei. Vi, o Padrinho vi e gostei.
O Padrinho é de quando? Mas o Padrinho também é 70. Bem, o É primeiro 72. é 70. É 72, exatamente. Então acho que, olha, foi o filme Bem. mais antigo que eu já vi. Não. Agora já vi um de 27. Pelo menos já posso pôr no meu currículo. Agora vi um filme de 1927. Quase 100 anos. Hoje a minha vergonha. Aliás, eu passei para o Joel. Isto nasce também porque eu passo para o Joel o 2001 Odisseia do Espaço. E ele responde-me qualquer coisa. Eu não passei dos primeiros 30 minutos. Eu fui. Está bem, Joel. A gente vai tentar arranjar algumas coisas mais suaves. Mas sabes que eu hoje apanhei por falar no 2001, hoje apanhei uma conversa no Facebook em que um amigo meu estava a falar de 2001 e foi alguém lá comentar: epá, eu nunca consegui, eu vi esse filme uma vez e não gostei nada, vi em casa e não sei o quê. E foi um tipo que é crítico de cinema da nossa praça, que é o Jorge Leitão Ramos do Expresso, dizer que o 2001 é daqueles filmes que perde muito em casa e, de facto, eu estava a pensar nisso. A primeira vez que eu vi o filme foi com 30 pausas pelo meio, com aqui a minha mãe a aspirar o corredor e não sei o quê. E depois, quando o fui rever, pouco tempo antes da pandemia começar, ao Nimas, no ecrã grande, o som espetacular, pá, é outro filme. É outro filme completamente. Certo. E também a dose de cogumelos que devias ter era diferente. O público original, não é? Então eu vou aproveitar. Aliás, acho que acabaste por não dizer o tema deste podcast, vão ser os filmes clássicos. Né? Eu queria começar já com uma acusação. Espera aí. Uma coisa é nós vamos falar de filmes clássicos, mas não de cinema clássico americano. Portanto, foi uma das coisas que eu falei com o Rui. Ui. O que eu vi era de onde? Diz? O que eu vi, o que tu me passaste, o Sunrise era aqui. Não era americano? É americano. Não, repara-me. Há uma coisa chamada cinema, ou que se coadunou a chamar cinema clássico americano, que tem algumas características e que esse cinema, especificamente feito nos Estados Unidos, numa determinada época, mas nós queríamos abordar. Aliás, o Rui traz um filme de 21. Pois, exatamente. O filme provavelmente será. Eu vou trazer um de 62. Portanto, e que é francês, portanto, já não é o cinema clássico, aquilo que se chama de cinema clássico, americano. Agora, nós quisemos trazer filmes antigos que achamos que têm alguma coisa interessante e que são uma mostra daquilo que o cinema tem para nos dar, não especificamente só os últimos 20 ou 30 ou 40 anos, que muitas das vezes vai buscar influência ao cinema mais antigo, mas outras vezes também ignora aquilo que está para trás. Portanto, exatamente. Está bem. Mas antes de começares a criticar... é que eu estou aqui desejoso. Tiago. Deixa-me fazer uma pequena introdução, porque se calhar Rui, tu só trazes um mudo, não é? Não percebi, desculpa. Só trazes um filme mudo. Só trago um filme mudo, exatamente. Okay. Então, os dois filmes mudos que nós temos são, eu diria, muito distintos entre eles. Foi aquele que tu viste, eu trouxe como sugestão o Aurora do Murnau. Do Murnau, obrigado Rui, que é de 27, e o Rui traz o The Kid, avança Rui, do Chaplin. Ok. Não, o daqui do Chaplin eu decidi que este seria um dos 5 filmes por 2 razões. Primeiro, porque ainda não me habituei ao facto deste filme ter 100 anos e tem. E depois porque é daqueles filmes que eu fiz a minha lista pensando que também, tal como tu, Tiago, também conheço muita gente que não conhece muito cinema para trás. Mas sei que, por um lado, há coisas que se calhar poderão não interessar essas pessoas numa primeira abordagem e por outro lado, pensar como é que eu consigo fazer essa primeira abordagem. E eu acho que o The Kid é um filme fenomenal porque, além de só ter 50 minutos, portanto, pelo menos a versão que o Chaplin remonta nos anos 70, além de só ter 50 minutos e ser um filme mudo, mas ser um filme cheio de graças, cheio de emoções e etc., é um filme
verdadeiramente intemporal na melhor acessão da palavra. E é impressionante, lá está, e vamos ter que nos habituar a isto. O cinema já tem 125 anos e estes filmes já começam a chegar à centena de anos. Mas é um filme espetacular porque eu já vi pessoas de várias idades e de várias condições sociais a verem este filme e todas a ficarem impactadas pelo filme. É impossível, eu diria que é impossível um filme como O Garoto de Charlot deixar as pessoas O indiferentes. Joel ainda não viu. Olha que se me puseres à frente do Joel, se calhar... Já estou arrependido de não ter visto esse. Eu vou-te explicar muito rapidamente a história. Não é uma grande história, é basicamente um vagabundo, que é o Charlot, deves conhecer pelo menos a personagem pelo menos acho que toda a gente... Sim, não é? Sim. Pronto, o gajo que anda a pinguim, tem a cartola e o sapato furado e tal. E um dia uma senhora vai deixar uma criança à porta de casa dele. E ele basicamente fica a tratar do miúdo, a tomar conta do miúdo, só que o Charlot tem uma forma muito peculiar de viver. Ele tem um negócio que envolve vender... Ele é um vidraceiro, digamos assim, ou pelo menos vende vidros. E o que é que ele faz? Faz com que o miúdo atire pedras às montras das lojas e ele depois vai lá, como uma grande coincidência, vender um vidro de substituição. Pronto, isto é só o princípio do filme, depois aquilo tem várias reviravoltas de será que vão buscar o miúdo ou não, os orfanatos e assim. E é um filme muito bonito e até há pouco tempo a minha namorada ouviu pela primeira vez e também gostou muito. É um filme que está no YouTube, portanto é muito fácil de encontrar. E tal como a maior parte dos filmes do Chaplin tem momentos para rir e momentos para fazer chorar as pedras da calçada, de uma forma muito sensível que não é lamechas, é muito humano e é muito tocante. E eu acho que é sempre uma ótima sugestão para quem quer, pelo menos aventurar-se em filmes que, ao contrário do nosso tempo, eram a preto e branco, eram mudos e tinham 50 minutos. Já estou arrependido de não ter visto esse. É interessante, porque o Joel começa pelo Sunrise, que também é mudo, vem da escola expressionista alemã, mas, e era uma das coisas que eu estava a dizer ontem ou hoje já, o género mudo acaba por trazer algumas dificuldades para quem não está habituado ao género de cinema, à forma de filmar. E podemos falar um bocadinho acerca disso. Joel, antes de tu começares a descascar no vídeo, deixa-me só... Aliás, não. Explica tu aí qual é a história do filme que viste e o que é que tu achaste. Vá. 1927, Sunrise. Agora, avança. Então pronto. É porque eu não posso esquecer de uma coisa que o Rui disse. Aliás, não vai ser fácil não me esquecer porque era uma das acusações que eu tinha para trazer. O Sunrise... Qual é... Bem, eu vou dizer a história e depois já faço a minha crítica. Há um casal que vive fora da cidade, que de repente o marido está muito infeliz e envolve-se com a moça citadina, e a moça citadina começa a colocar-lhe na cabeça: olha, mata a tua mulher e vem viver comigo para a cidade. Então ele vive muito atormentado com a ideia, mas decide levar a ideia avante. Leva a mulher num passeio de barco, a mulher contentíssima porque o marido, pelos vistos, há muito tempo que não lhe ligava e agora queria levar num passeio de barco. Ele leva-a no passeio de barco e, entretanto, ele vai matá-la. Mas arrepende-se, e entretanto vão para a cidade e a mulher está muito triste porque está muito triste e está com medo dele, e ele diz: não tenhas medo de mim, etc. E, pronto. E um grande drama ali na cidade, e lá acabam por se reencontrar. À ida de volta para casa, no mesmo barco, há uma grande tempestade, a mulher cai ao rio, ao mar, e parece que morre. E entretanto ele vai para casa, muito choroso. Entretanto, a moça citadina pensa que ele afinal assassinou mesmo a mulher, não sabe a história toda, e quando vai ter com ele tenta estrangular a moça citadina. Entretanto,
encontram a mulher dele, afinal ainda está viva, a moça citadina sobrevive, e eles vivem felizes para sempre. Esta última parte já não me lembro, já não tenho bem a certeza, que acho que já estava no telemóvel. Já não tenho bem a certeza. Mas acho que é isto. Ou seja, pronto, então agora vou fazer a minha crítica. Eu gosto Deixa-me muito... fazer uma coisa antes. Espera aí, Joel. Ao contrário do Rui, eu não escolhi filmes que achasse que pudessem ser difíceis para quem quisesse estar a entrar. Eu escolhi filmes que eu gosto. Sim. Okay? O Rui teve aquele cuidado de achar que às vezes há filmes que são mais fáceis do que outros. Epá, eu me bem Não, mas além disso, mas além disso, estes filmes que eu escolhi são filmes que eu gosto. Calma, também não é por aí. Claro. Mas pronto, desculpa, continua, João. Não. Agora, o que é que eu tenho a dizer acerca do filme? Por exemplo, vou fazer um paralelo. Eu gosto, obviamente, sou músico e gosto muito de música. E gosto muito de música antiga também. Ou seja, antiga, por acaso, é raro ouvir coisas dos anos 20, mas ali a partir de 50 já começo a ouvir bastantes coisas. Algumas coisas, e pronto, daí para a frente. E o que é que acontece? Eu não ouço música, obviamente que eu ouço música para estudar, e há uma parte intelectual, às vezes vou ouvir por uma questão intelectual de perceber, de ir às raízes, perceber como é que as coisas fazem, que eu acho importante. Mas há muita música que eu vou atrás porque há uma reação emocional. Eu quando me meto o Kind of Blue do Miles, de 52 ou 56, já não sei, é para ali de 50 e qualquer, há uma reação emocional que eu tenho. Eu ouço aquilo, eu não estou a estudar a música, não sempre a pensar, pois, isto aos dias de hoje já não faz muito sentido, mas naquela altura isto é incrível. Não, aos dias de hoje aquilo é incrível, ponto final. É verdade que depois redefiniu toda a história do jazz, do bebop, certo, isso também. E é por isso que o álbum é o quê? Mas há uma reação emocional minha. Eu quando vi este filme, e o argumento não é nada mau, acho que o argumento não é nada mau, eu gosto desta história, como hoje falava com o Tiago, a história de redenção eu percebia toda, e gosto e aprecio a história, mas não houve, foi uma reação emocional minha, porque se calhar é isso, é a primeira vez que eu estou a entrar no cinema mudo e a questão da expressão, por não haver som, ou pelo menos havia efeitos sonoros, poucos efeitos sonoros e alguma música. Aliás, é um dos primeiros filmes que utiliza a banda sonora com efeitos sonoros e que a banda sonora está sincronizada. Pronto. Mas eu não conheço, tens de conhecer isso. Eu ouvi-te mal, desculpa. Não ouvi. Até isso tens que reconhecer. Naquela altura era difícil ter um som síncrono que fosse gravado com ação. Mas essa era a crítica que eu queria fazer, que é, eu intelectualmente, eu olho para aquilo e eu acho alta cena o que a gente evoluiu. E, por exemplo, uma coisa que eu não fazia ideia, porque eu não vejo filmes dessa época, há uma parte que tu tens aquela coisa de eles estarem num plano e o plano de trás eles fazem sobreposição de imagem para dar outra. Sim. Achei aquilo incrível, mas eu não estava à espera de ver isto em 27, quase há 100 anos atrás. Achei, intelectualmente, eu consigo olhar para aquilo e ver, a malta estava a descobrir como é que estas coisas se fazem com uma tecnologia ultra rudimentar incrível. Isso eu acho incrível. A minha questão é o emocional, ou seja, emocionalmente, aquela parte de, por ser mudo e as expressões todas muito exageradas, a mim tem um efeito um bocado contrário. Eu quase que às vezes preferia que o ator simplesmente tivesse... Epá, é mudo. Tu gostas de sul-coreanos que vão buscar um bocadinho a questão também física. Exatamente. E é isso, porque aquilo depois torna-se muito físico. Para passarem a mensagem é tudo um bocado exagerado demais. E essa parte, para mim, torna difícil, ou seja, lidar com tudo aquilo. E depois é assim, o twist na história, não há assim um grande twist, porque aquilo percebe-se o que vai acontecer, estás a ver? Ou seja, e então, nesse sentido, a crítica que eu tenho ao filme não é a nível intelectual, como eu estava a dizer, que eu vejo que, não, isto,
alta cena, o que evoluiu e como eles conseguiram. É, emocionalmente, vocês veem aquele filme e por exemplo, tu estavas-me a dizer isso, Rui, também te queria ouvir, mexe com vocês. Vocês veem o Sunrise e aquilo, há uma resposta não só intelectual de vocês pensarem em tudo, mas mexe com vocês. É uma história que mexe com vocês. É isso que vocês me estão a dizer. Eu vou-te dizer, em relação ao Sunrise, eu infelizmente não consegui rever para este podcast, mas já o quero fazer há muito tempo. Mas eu devo-te dizer que quando o vi, e acho que foi durante a faculdade, que senti, lá está, apesar disso tudo, ou seja, apesar das expressões exageradas e não sei o quê, apesar disso tudo, eu consegui sintonizar-me com o filme, percebes? Há outro filme, eu acho que é do Murnau, há outro filme do Murnau que é o The Last Laugh, que acho que em português se chama O Último dos Homens. Que esse filme, eu acho que até se calhar lá está, isto pode ser a minha memória distorcida, mas acho que até gosto mais desse filme do que o Sunrise, porque mexeu mais comigo emocionalmente. É a história de um homem que é grumete num hotel, é groom num hotel. É um homem já com uma certa idade e que ambiciona chegar a um determinado posto. E há um filme que gira à volta dessa história e às tantas fica muito deprimente. Depois levou lá com um happy ending do estúdio só para fingir que aquilo não acabava mal. Mas esse filme, pronto, lá está, tive uma relação emocional maior. Mas eu acho que, de facto, o cinema mudo é muito primeiro estranha-se e depois entranha-se com alguns filmes. Por exemplo, eu acho que tu aceitas muito melhor o exagero das expressões num filme cómico, não é? Porque aí estás mais disposto a isso. Mas, por exemplo, há filmes mudos que não são nada exagerados, mas que depois têm outra coisa que se calhar eu não gosto tanto, que têm muitos intertítulos a explicarem a história. O Chaplin... Diz. Tanto um como o outro não tem muito, embora o Chaplin tenha muito mais do que o Sunrise. Sim. Mas o próprio Chaplin, eu acho que isto, não sei se isto é um mito urbano ou não, mas acho que o Chaplin fez um concurso com qualquer realizador, que agora não me vem à memória, sobre quem é que conseguia fazer o filme com menos intertítulos. Ele tinha conseguido fazer um filme com 5 intertítulos. E eu sinto muito que quando há demasiada história e tentas dar uma naturalidade aos atores que depois consegues dizer o que eles estão a dizer pelos intertítulos, que depois às tantas aquilo quebra um bocado o ritmo da coisa. Mas, por outro lado, não deixam de ser, sei lá, os filmes que o Fritz Lang fez, ao do Dr. Mabuse, que eu ainda não o vi completo, porque é um filme que tem 4 horas e 30 minutos, mas eu lembro-me de ver partes dele na faculdade e lembro-me de falar com alguém há uns tempos que o foi ver ao cinema, numa reposição qualquer, e disse que ficou completamente absorvido com aquilo, como se fosse a ver um thriller moderno. Percebes? Eu acho que depende muito. Acho que o cinema mudo é muito mais rico do que só são estas expressões, ou é este tipo de música, ou é este tipo de histórias. Há muita coisa diferente, há muita coisa que é daquele tempo, mas com o mindset certo, acho que consegues entrar, e há outras coisas que te vão surpreender, porque lá está, tal como o Kind of Blue, que estás a dizer, que apesar de ser um álbum com quase 70 anos, continua a ser espetacular. Também há filmes mudos que, apesar de serem daquele tempo, e tu saberes que são daquele tempo, hoje em dia continuam intemporais, percebes? Mas lá está, o cinema mudo, foi por isso que eu escolhi o The Kid, apesar de nutrir uma grande admiração pelo Murnau e pelo que vi do mudo Fritz Lang e de outros realizadores. Acho que o Chaplin é sempre a melhor porta de entrada. O Chaplin e o Buster Keaton. Aliás, o Buster Keaton até hoje em dia, eu acho que há mais malta a gostar do Buster Keaton do que do Chaplin. E acho que até foi o Bill Hader, que é um comediante americano, que num podcast qualquer disse que as filhas preferiam o Buster Keaton ao Charlie Chaplin, porque o Chaplin fazia muita pressão para que eles gostassem dele. Estava sempre ali, gostem de mim, sou muito fofinho e tal. E o Buster Keaton não tem aquele ar de pessoa cujo carro foi bloqueado pela EML, acabou de saber, e aquela expressão... Mas o que ele faz fisicamente também é completamente distinto do que o Chaplin faz. É incrível.
Yeah. As minhas Ele era um desenho animado vivo. Mesmo. Desculpa. Não ia dizer. As minhas filhas viram um bocadinho do filme comigo e elas adoraram Sunrise. Elas adoraram. Estavam todas. Viu? Começa por aí a tua educação cinematográfica delas. Exato, já vê. Com a idade delas já viram a Branca de Neve, já viram a Cinderela, o Robin dos Bosques. Até não está nada mal, as minhas filhas. Não, nada mal. Não está nada mal. Mas sim, se calhar é isso. Bem, se calhar o que eu tiro daqui é que para já a culpa é do Tiago, escolheu o filme errado para eu ver. Fechar por ti. Mas eu acho que um dia vais voltar. Eu acho que um dia vais voltar ao filme e daqui a uns anos. E se calhar, não quero dizer, podes não gostar legitimamente do filme e tens todo o direito a isso. Mas se calhar vais ver as coisas um bocadinho diferentes e pode ser mais enriquecedor, não sei. Sim. É capaz. Mas, por exemplo, vocês há bocado estavam a falar da Odisseia no espaço. Mais uma vez, para mim é um exercício intelectual. Acho que há ali coisas que foram imaginadas naquele mundo que é incrível. Ou seja, se eu pensar, realmente isto aqui abriu a porta para muita coisa. Mas, mais uma vez, é um filme, a não ser que esteja sobre o efeito de ácidos, que acho que deve ser muito divertido, mas não percebo muito bem o que é para gostar daquele filme. Estão a ver? O que é que vocês sentem? Muita gente. O que é que vocês sentem? É contemplativo, ou seja, entram num estado de contemplação a ver aquilo, os macacos, e depois não sei quanto tempo se vê os espaços. Acho estranho aquilo. Eu vou-te ser muito sincero, não pegando no 2001, mas até pegando num filme muito recente. Eu lembro-me perfeitamente disto, Os Oito Odiados do Tarantino. Eu quando fui vê-lo ao cinema, num ecrã gigantesco, e o filme começa com a carroça a ir no meio da neve durante imenso tempo, vês imensos planos da carroça no meio da neve, e o ecrã era tão grande, eu estava tão absorto naquilo, que nem dei pelo tempo a passar. Mais tarde vi um honest trailer, que são os trailers que são feitos a gozar, e em que diziam, mostravam essa cena dos Oito Odiados, dizer que era muito lenta. E de facto tu vês aquilo num ecrã de casa ou num ecrã, mesmo no telemóvel, aquilo parece de facto uma chatice. Esse eu vi, nunca mais acaba. Pensava que era o último, não, o último é com o DiCaprio. Eu gostei imenso deste filme também. E a questão é que no cinema eu não senti isso, percebes? E acho que com o 2001 é a mesma coisa. Eu se calhar em casa sinto muito mais o tempo que os macacos demoram ali com tudo. Enquanto no cinema, de repente, estou a ouvir o Assim Falava Zaratustra do Strauss, num som potentíssimo, e de repente vejo o osso a subir, e corta para a nave espacial, e aquilo de facto tem um impacto extraordinário. E eu não sou o maior fã do 2001, no sentido em que é um filme que eu acho que é fantástico, não é um preferido meu, ou seja, não é daqueles que eu vá rever muitas vezes, mas de facto fica surpreendido por estar a ver o filme de uma forma completamente diferente. Estou quase convencido. Não, mas por exemplo, deixem-me aqui apanhar, ou seja, o que imaginando o mundo em que vocês tinham que optar entre o cinema dos últimos 20 anos ou o cinema dos primeiros 20 anos, onde ficariam? Ora, isso é uma questão complicada, porque primeiro, o cinema dos últimos 20 anos, dos primeiros 20 anos, segundo o Scorsese, perdeu-se 85% do que havia. Não, então podem ir até 1930, vá. Eu deixo-vos ir até 1930. Só estás eu acho que do mundo. Pois, é o que há, Tiago. Tens que optar. Epá, é uma questão difícil, não pela... Eu acho que ambos os períodos são bastante ricos à sua maneira, e acho que eu acho que preferiria o período dos primeiros 30 anos do cinema só por uma razão, que é não há tantos filmes de merda no sentido em que produz-se muito. E a questão é, nos primeiros 30 anos do cinema também podes ter muita merda, mas se calhar não vai ser assim tanta em quantidade. E portanto eu se calhar e depois é aquela coisa, se calhar eu descobri um filme qualquer que nunca ninguém tinha voltado a ver e epá, isto está super
atual, continua a mexer connosco, e etc. Enquanto que os filmes hoje em dia, pá, sim, são filmes hoje em dia, se forem atuais é porque são, na verdade, atuais, né? Eu gostava, por exemplo, de fazer o exercício de, pá, sei lá, um filme como A Rede Social, já tem 10 anos ou 11 anos, vê-lo daqui a 30 anos e perceber, de facto, Certo. como é que envelhece. Se aguentou, pois, percebo. Agora, pá, eu sou um bocado um arqueólogo do cinema. Eu gosto muito de ir esgravatar coisas velhas, pronto, basicamente. Aquilo que as pessoas têm medo na palavra clássicos, eu adoro. Quando vou a um sítio qualquer, tipo uma FNAC, clássicos do cinema, pá, bora ver o que é que está aqui e tal. Agora, pá, sim, acho que era só... nada contra o cinema dos últimos 20 anos. Acho que há coisas incríveis e fantásticas, mas acho que se calhar ia descobrir, ia ser muito mais surpreendido pelo que há nos 30 anos de cinema e mesmo contando com todos aqueles filmes que são só tipo os irmãos Lumière a fazerem aqueles filminhos pequeninos e pá, mas não sei, é a história do cinema e isso fascina. E tu também, Tiago? Estás a vacilar! Eu não conheço tão bem os primeiros 30, mas, por exemplo, se tu me deres a escolher entre a década de 40 e a década de 50, é só dizeres aonde é que eu assino. Porque eu, pessoalmente, tu sabes, eu sou fã da década de 40 e estou a entrar... 40 já começa, já deixa de ser mudo. Desculpa, eu não... Finais de 20. Finais de 20. O primeiro filme, o primeiro filme sonoro é de 29 e não é bem sonoro. É aquilo, eles criaram uns disquinhos onde passavam em algumas cenas do filme som. Este filme é o cantor de jazz com um cantor muito conhecido na época, que é o Al Jolson. É um filme que envelheceu muito, muito mal, por todas as razões e mais algumas. Não só por ser um filme que é tipo, olhem esta inovação, ele está a falar, haha. Além de ele fazer blackface e tudo isso. Mas pronto, foi em 29, sim, é isso, em 29. Ok, 29. Então 40, 50... É muito interessante. O que é que acontece? Eu estou a aproveitar. Nós já lá vamos. Então vai, leva-te. Filmes da década de 40 e provavelmente da década de 50. Então vá, falem dos vossos filmes. Mais uma sugestão? Olha, o meu Kid, próximo só para dizer, eu só quero dizer que o Kid, o Tiago já tinha partilhado por mim. Na verdade, ele partilhou 2, mas ele disse-me que o Sunrise era um dos favoritos lá de casa e eu tive que ver aquilo. Aliás, o nosso anterior convidado no podcast também é um dos favoritos dele. Nós estivemos com o Nuno Costa Santos e ele também viu recentemente o Sunrise e também ficou como a gente os dois, Joel, não como tu, está bem? Não, mas é engraçado estarmos a falar do início do sonoro, porque o meu próximo filme é de 1930, ou seja, é mesmo do ano a seguir ao advento do sonoro, que é um filme que se chama A Oeste Nada de Novo, All Quiet on the Western Front. É um filme baseado num livro fantástico do Erich Maria Remarque, que é baseado nas memórias dele sobre a Primeira Guerra Mundial. E o filme, pronto, ganhou os Oscars na altura e é um filme da transição do mudo para o sonoro, no sentido em que o sistema ainda não estava 100% aperfeiçoado, por isso, se calhar, os atores falam um bocadinho mais devagar, há determinados ruídos que eles não podem fazer senão interfere no som. Por exemplo, eu tenho aqui um filme e os microfones, aquilo era tão sensível que há uma cena em que o Groucho Marx está com o papel na mão e o papel teve de ser molhado, porque só o barulho do papel aquilo captava o microfone. Bom, incrível. Mas em relação, isto é um filme, portanto, sobre a guerra, é um filme de guerra. Eu li o romance e adorei, e quando soube que havia um filme de 1930, fiquei, vamos ver como é que isto envelheceu, ainda principalmente com todas essas limitações que eu vos disse. Uhum. E fiquei estupidamente surpreendido, porque é um filme muito, muito denso e negro e às vezes perturbador. Ou seja, um filme de 1930 se calhar tem mais impacto do que muitos filmes de guerra atuais. E eu não estava à espera, isto nem é aquela coisa a pessoa que só vê velharias, é mesmo,
Eu quis pôr este filme aqui, porque apesar de saber que pode de ser um bocadinho mais difícil as pessoas verem, porque além de ter 2 horas e 20 ou 2 horas e meia, é um filme que se notam as limitações, mas se uma pessoa for no filme, acho que vai ficar genuinamente surpreendida. Eu tenho ali e eu ainda não o vi. Ainda não o vi. Vale mesmo a pena. Pronto, é esta a minha sugestão. Ou este nada de novo. Então, olha, eu vou dar um salto temporal e em vez de pegar no próximo filme, em termos de data, vou pegar tematicamente. Eu escolhi um filme de guerra. Deixa-me aqui ver as minhas cábulas. É o Stalag 17, Inferno na Terra, do B. Billy Wilder, de 53. E é um filme que me pegou. A história é simples. Passa-se num campo de presos, de prisioneiros, e entretanto há uns que tentam fugir e percebem que há uma topeira lá. Ou seja, que no meio dos soldados americanos há um alemão infiltrado, ou pelo menos há um infiltrado. O filme é isto, em termos genéricos, mas o filme anda entre... Eu diria que antes de ser um filme de guerra é um filme de comédia. E por vezes é uma comédia desbragada, que é aquilo que me chocou e aquilo que me interessou. Tu tens, por exemplo, uma cena em que 2 soldados são metralhados e a seguir tens os soldados que sobrevivem a olhar para as prisioneiras russas e a tentar perceber quando é que conseguem escapar para o campo delas. Portanto, tens várias cenas de humor entre várias cenas de violência psicológica, violência física até. Eu, por exemplo, um dos meus ódios de estimação é A Vida é Bela. Eu não consegui entrar dentro daquilo. Este podcast não tem futuro. Aquela fórmula a mim pareceu-me completamente descabida no meu mindset. Epá, Rui, diz-me, por favor, também não gostaste do A Vida é Bela? Só para saber se continuo sozinho. Não. Eu tenho uma relação muito próxima com este filme, porque me marcou muito quando era miúdo e voltei a vê-lo para aí há 7, 8 anos e voltei a gostar muito. Mas eu estou a perceber onde o Tiago quer chegar. Apesar de gostar do filme, eu estou a perceber onde o Tiago quer chegar. Mas já estou mais descansado, Mas, por exemplo, o Stalag 17 e o Great Escape, a grande evasão, que se passam os dois em campos de prisioneiros. Eu diria que o The Great Escape é um filme de guerra com algum humor. Este é um filme, é uma comédia, sendo um filme muito mais negro do que o outro é. E eu diria, é uma boa... Eu acho que é um filme que eu vou-te sugerir no sentido de... Eu acho que tem uma história forte, eu acho que é interessante tentar descobrir quem é que é a topeira, mas ao mesmo tempo perceber, mas isto é um filme tão desbragado, porquê? Isto é um filme que às vezes chega a ser tão malucos do riso, salvo seja, porquê? E no entanto a melhor maneira de tu tentares passar, aliás, tens algumas piadas com o Hitler e afins, e se tu perceberes que há ali 2 senhores, o realizador e outro realizador que também entra como ator, o Otto Preminger, que saíram da Europa, um viu a família ser morta pelos nazis, e tu juntas tudo isto, tu começas a pensar, ok, a maneira como ele olhava para a vida e a maneira como ele olha para o humor em termos de tentar suavizar, mas suaviza a tua experiência enquanto espectador, mas quando acabas de ver o filme, eu acho que a experiência não é suavizada, é multiplicada. E, portanto, é um filme que eu, quando o vi, fiquei, isto tocou-me de uma forma estranha, provavelmente tocou-me mais do que se não tivesse qualquer tipo de humor. Não sei se concordas, Rui? Eu acho que eu concordo absolutamente contigo. É um filme fenomenal do Billy Wilder. Aliás, é daqueles realizadores que eu também aponto a qualquer pessoa que queira ver filmes clássicos, seja lá o que isso for. Sunset Boulevard, O Apartamento,
o Quanto Mais Quente Melhor, todos esses filmes, além de serem estupidamente bons, continuam a ser muito engraçados. E o Stalag 17, infelizmente, não é tão conhecido como deveria ser, mas é um filme de facto hilariante, nunca deixando de nos lembrar que estamos num campo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial, e consegue equilibrar-se naquela tenue linha entre o gozo e o lado mais negro e cínico por causa da guerra. E os filmes do Billy Wilder acho que estão muito atuais por causa disso, porque acho que ao longo dos anos nós temos ficado cada vez mais cínicos, e o cinismo dele, principalmente num filme como este, bate certo para aquilo que nós conhecemos do mundo hoje. E é uma ótima sugestão teres trazido, porque é um filme que eu tenho uma ótima memória e gosto de rever algumas cenas de vez em quando. Mas sim, também aconselho vivamente. Estavas a falar do cinismo, há um dele que eu também gosto, que eu acho que também não é assim tão conhecido ou tão falado, que é o Testemunha de Acusação. Esse filme também é espetacular, sim. Pronto. Mas, Joel, ficavas aqui com o filme de guerra. Se não Stalag 17, vais-te rir. Eu acho que vais gostar deste, porque é muito ritmado, os diálogos são excelentes, acho que vais adorar. Espero que adores. São boas. Se me vieres dizer que odiaste o filme, se calhar tenho de reconsiderar se quer falar contigo alguma vez na vida. Não, estou a brincar. Mas pronto. Ok. Kid e Stalag 17 estão aqui nas escolhas a ver. Rui, próximo. Olha, eu há bocado estava a falar dos irmãos Marx, e como agora falei de ritmo alucinante, lembrei-me deles, porque os irmãos Marx, não sei se vocês estão familiarizados com os irmãos Marx ou não, mas eles basicamente eram um grupo de irmãos que começaram no vaudeville, que era uma espécie de teatro de revista americano, que existiu no início do século XX, e foi um tipo de espetáculo que deixou de existir com o advento do cinema e etc. E eles entraram no cinema depois de terem muito sucesso no teatro. Tiago, estás aí? Estou. Ok. Ficaste sem mar. Isso, exatamente. Eles tiveram muito sucesso no teatro e foram para o cinema e começaram a fazer filmes da Paramount. O primeiro deles, aquele que eu falei há bocado, chama-se The Coconut, e não é o melhor exemplo dos Marx, porque acho que eles, no ano a seguir, aliás, é engraçado vocês algum dia virem filmes de 29, 30 e depois filmes de 31, vão ver uma diferença brutal a nível de ritmo, e de repente o sistema de som já estava melhor. E o estilo deles é muito piadas constantes, muita coisa a acontecer, tanto humor físico como humor verbal, e por isso esse filme não é o melhor, porque é muito lento, é muito difícil por causa dos constrangimentos de produção. E o filme, que para mim é o culminar da arte deles, chama-se Duck Soup, que em português tem um título que tem tudo a ver, que se chama Os Grandes Aldrabões. Os Grandes Soup Aldrabões. Exatamente, que é o último filme que eles fizeram para a Paramount, e esses filmes eram todos um bocadinho mais absurdos e surreais. Depois eles foram para a MGM e continuaram a fazer filmes muito bons, mas o responsável por trazê-los para a Paramount, que era para a MGM, que é o Irving Thalberg, que foi o menino prodígio de Hollywood, quis torná-los mais family friendly, e acho que os filmes perdem um pouco por causa disso. E o Duck Soup é a anarquia total. É um filme que é uma sátira política, é um filme sobre a guerra que não é sobre a guerra, porque é só um disparate completo. Tens o Groucho Marx, que é uma espécie de presidente de um reino fictício, ou consultor, já nem me lembro bem. Tens o Harpo Marx, que faz sempre de mudo. A personagem dele nunca fala, mas reage através de múltiplas... Ele tem buzinas, tem imensas coisas, e neste filme estão sempre muitas coisas a acontecer com ele. E depois tens o Chico Marx, que é uma espécie de... Ele faz uma espécie de estereótipo italo-americano, portanto exagera muito no sotaque, inventa muitos esquemas. E depois tens o irmão, que era o irmão straight do grupo, que é o Zeppel, que faz uma personagem um bocado mais normal, e ele depois acabou por não continuar com os Marx.
Mas este filme tem 1h10, ou nem se chega a 1h10. Se calhar tem um ou outro pormenor de uma outra coisinha que soa datado. Se calhar um ou outro comentário que hoje em dia se calhar levava um disclaimer no início a dizer este filme é fruto do seu tempo, não sei o quê, não. Mas fora isso, é um filme fantástico, com um humor espetacular. Tu vês 1, 2, 3 vezes, estás sempre a descobrir piadas novas, porque aquilo estão sempre imensas coisas a acontecer e é uma comédia espetacular. Não sei mais o que dizer. Duck Soup. Ok. Duck Soup, exatamente. Estão a ver, é que depois há um problema, é que vocês são bons vendedores dos filmes. É que depois, eu tenho um amigo que às vezes vê tipo sketches, pequenos sketches, e depois 90% das vezes ele é melhor do que o sketch original, estão a ver? Sim, depois quando eu vou ver o sketch original, que já não tem tanta piada, eu estou com medo disso, é que vocês estão a vender as coisas aqui a um nível que é assustador, que é, tipo, é tudo maravilhoso. Eu não sei, vamos ver se cumpre, pá. Eu vou ver. Não, depois é contigo. Isto é a ver com o teu gosto e a ver com. Mas eu acho que os Marx têm eu acho que os Marx ganharam uma certa intemporalidade, porque os filmes deles, lá está, têm tudo para todos os gostos. E as pessoas têm o seu irmão Marx preferido. Ou as pessoas gostam do Groucho porque ele manda aquelas tiradas e faz uma espécie de roast às outras personagens e aquilo tem imensa graça, ou gostam do Harpo por ele ser um tipo de comédia mais slapstick, sem som, e quer dizer, sem som vocal, porque ele tem outros sons com ele. Sim. Ou o Chico por ser o Chico esperto, e não o pun intended, ele não se chama Chico por ser Chico esperto, mas pronto, dá para fazer este bocadinho em português. E os filmes deles, nesse sentido da comédia, envelheceram mesmo muito bem. E se descobrir, espero que gostes. Vou ver. Eu nem os contemporâneos sou muito adepto de comédias. Tenho sempre. Há uma ou outra que gosto, mas não sou. Mas vou ver. Vou dar uma oportunidade. Pegando na lógica do Rui, que é do filme ritmado e na comédia, e nós já falámos disto, Joel, porque o Joel ficou muito admirado aqui há uns podcasts atrás eu dizer que gostava de algumas comédias românticas e ele na altura disse-me quais, dizia o nome de duas. E uma delas foi o Bring It Up Baby, As Duas Feras do Howard Hawks. Ora bem, o Howard Hawks é um dos meus realizadores favoritos. Este filme foi um flop total quando saiu. Junta o Cary Grant e a Katharine Hepburn. Eu costumo comparar, olha Joel, tu gostas do Sorkin, o Sorkin vai buscar um bocadinho do ritmo e da qualidade do diálogo que os filmes do Hawks têm. Portanto, se quiseres perceber alguém que, aliás, o West Wing tinha uma média de palavras por minuto que era o dobro ou o triplo de uma série normal, os filmes do Hawks, alguns deles são assim. Se vês o Is Girl Friday, por exemplo, este de alguma forma também. Eu conheci o Hawks conheci o Hawks de forma coerente e quis descobrir mais com o Only Angels Have Wings, que é o filme que ele vai fazer depois deste, porque ele quer fazer uma comédia, a comédia cai, não tem sucesso e ele volta a um género que conhece bem, que é o drama e o drama de guerra. E então, o que é isto? Isto é um paleontólogo que anda à procura do último osso que lhe falta para preencher o esqueleto do dinossauro. Na véspera de se casar, tem que apaparicar a pessoa que pode dar $1 milhão ao museu em que ele trabalha e conhece uma pessoa que ele não sabe, mas que está ligada com essa tal pessoa, com esse doador anónimo que ele não conhece, que é Katharine Hepburn. Tens um Cary Grant num estilo muito físico, mas que não tem nada a ver com o Sunrise. Portanto, um estilo de humor que é muito físico e que depende muito mais de contenção. Quando depois joga com ela, que é completamente... Olha, tu há bocado estavas a falar de cogumelos, ela parece que está completamente cepidada. Essa junção entre as duas personagens, entre o cão dela que acaba por roubar e esconder o osso que ele precisa
preencher o tal esqueleto. Entre o animal de estimação que o irmão dela lhe manda do Brasil, que é um leopardo, e que era um leopardo na vida real, e que amedrontou os atores e a equipa técnica, com piadas. Aliás, o Ox tem sempre. O Ox é quase sempre kinky. Okay? A questão sexual, a questão das piadas, não só linguísticas, ou seja, não só as piadas verbais, mas também as piadas visuais são sempre kinky. O que é agir porque alguém que não esteja preparado para ler a segunda linha consegue apanhar o filme e achar que o filme é completamente comum, é completamente normal. Mas se fores um bocadinho mais fundo, vês que a questão entre homem e mulher, a questão dos relacionamentos e a questão tal kinky está lá. Neste filme tens várias piadas, e é uma coisa muito rápida, portanto tens vários gags, tens várias situações e tens situações que não passariam na censura, só passariam na censura num filme de comédia com muita coisa a acontecer, que é o caso. Portanto, é um dos meus filmes favoritos, é uma comédia que eu revejo de vez em quando, tem um Cary Grant em muito boa, em bom estado. A Catherine Hepburn também está ótima. Aliás, costuma-se dizer que o filme foi escrito para ela e que a personagem dela foi claramente pensada nela. Mas pronto, eu acho que é um filme parvo. É uma daquelas comédias chamadas screwball comedies. É aquelas comédias que começam em quinta e terminam em sexta, em que há muita coisa a acontecer. E que, epá, eu diria de 5 em 5 minutos, pelo menos tu vais rir de alguma coisa, porque há tanta coisa a acontecer e tantas piadas que é impossível tu ficares assim. Lembra-me o nome? Lembra-me o nome? As suas férias, Bring It Up Baby, que é a canção que eles cantam para acalmar o leopardo. Sim, que se chama Baby. O gato chama-se Baby. Esse filme eu gosto muito dessas comédias que chamam screwball comedies por causa disso, porque aquilo não para, é non-stop, é tudo, estão sempre imensas coisas a acontecer, está sempre alguém a dizer uma piada a cada momento, e o Cary Grant e a Catherine Hepburn têm uma série delas no currículo. E tem uma química genial E tem uma química, exatamente, tem uma química genial. E são filmes que envelheceram estupidamente bem. E o Bringing a Baby é um deles, depois há o Philadelphia Story, há um acho que é só com o Cary Grant, não, é com a Catherine Hepburn também, que é o Holiday, que é muito giro. O The Awful Truth, que já não é com a Catherine Hepburn, mas é muito engraçado, e tem um cão muito engraçado também. Esses filmes são sempre muito... são divertidos e são light no melhor sentido da palavra, que é, não são light para o teu cérebro ficar em ponto morto. São light para te dar mesmo um sorriso e para te aliviar um pouco do peso do dia-a-dia. E vale mesmo a pena, sim. Lá está, outra vez, expectativas altas, não sei, mas... Duas feras. Vamos a isso. Mas este é daqueles que eu acho que qualquer pessoa que diz eu gosto de um filme de comédia tem que ver. Eu, por exemplo, pensei em mais um ou dois. A Day to Remember, não. Com o Cary Grant, desculpa, com o Clark Gable e com que é o filme que dá início ao Roger Rabbit. Eu vou procurar. Eu já vi. Espera, o It Happened One Night? Sim, isso. Que é um filme que lá está mais datado e que é mais difícil de entrar, mas que eu gosto muito. Mas pronto, tem menos uns 4 ou 5 anos, se calhar um bocadinho mais até, talvez uns 5 anos, e é um bocadinho mais complicado de entrar. Mas pronto. Mas é muito giro. Olha, eu revi-o há pouco tempo, revi há 2 ou 3 meses e acho que continua a sustentar-se muito bem. Olhem, a minha lista, eu sem querer, pus demasiados filmes de guerra na minha lista e foi sem querer, porque de facto isto parece uma lista muito pesada, mas depois temos falado de 2 comédias, vamos voltar então a temas mais pesados. E para o único filme não americano da minha lista, que se chama A Grande Ilusão, La Grande Illusion, de um realizador chamado Jean Renoir. Eu não sei precisar o ano, é dos anos 30, e
é um filme. Este é daqueles filmes também, não é um filme fácil de ver, mas é um filme que se aguenta muito bem e com o qual nós confraternizamos com as personagens. Porquê? É um filme que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e dos vários lados da guerra. Ou seja, tu tens franceses, mas também tens ingleses e tens alemães. E tens o confronto de franceses e alemães com a própria guerra em si. E tu não consegues deixar nunca de simpatizar com todas as personagens do filme. E é impressionante o que o Jean Renoir consegue. Acho que este foi o maior êxito da carreira dele, na altura. É um filme que tem um elenco extraordinário, não só o Jean Gabin, que é o maior, ou um dos maiores, se não o maior ícone do cinema francês, mas também tem atores como o Eric von Stroheim, que era realizador do Mudo, fez também Sunset Boulevard. Os fantásticos no Mudo e perdemos-te agora, Rui. Papel. E é um estava a dizer, é um filme que lida com os vários lados da guerra sem nunca ser condescendente e pondo isto também está, eu acho que é um filme que é muito atual também por causa de toda esta história que houve à volta do Marcelino da Mata, de saber afinal o que é a guerra e como é que nós podemos julgar uma guerra se não estando lá, ou o que é que fazemos com as pessoas que estiveram na guerra. E acho que é um filme muito, muito interessante nisso. É um filme, ao contrário de uma produção americana, se calhar muito limitada em algumas coisas, mesmo para a época, mas acho que é um filme que se aguenta muito bem, apesar de todo o seu primitivismo em algumas coisas não propositadas, mas foi um filme feito com muito menos dinheiro do que um filme americano da época. E pronto, é a minha última sugestão dos anos 30, pelo menos. Não volta aos anos 30. Ok. Ora, eu vou dar um pulo e vou andar 60 anos, 30 anos para a frente. Eu tinha pensado no Salário do Medo, mas achei que se calhar para o Joel, se não passou os 30 minutos de 2001 Odisseia no Espaço, os primeiros 30 minutos do Salário do Medo podem ser, ainda por cima em francês. A cópia que eu tenho, o som não é grande coisa. Posso saltar logo à frente, se tu me prometeres que a hora restante é mesmo boa, eu posso saltar esses 30 minutos. Mas ele pode ver o remake do americano, que também é excelente e tem muito menos tempo. Não vi. Pois, eu acabei por não ver. Eu gostei, mas pronto. Eu, entretanto, achei que podia escolher outro. E nós até já falámos aqui do filme no podcast, por acaso com o Nuno Costa Santos. Portanto, eu trouxe 2 horas na vida de uma mulher, da Agnès Varda, de 62. Na verdade, o filme não demora 2 horas, demora 1h30. Mas é a história de uma cantora popular da Cleo que entre as 5 e as 6h30 e as 7 ela pensa na vida, tem discussões, faz compras, vai ler, vai a uma cartomante, tem um encontro com um soldado que vai para a guerra da Argélia, tudo isto enquanto está à espera do resultado de uma biópsia, saber se tem cancro ou não. Eu quando peguei no filme, nós cá em casa gostamos muito da Agnès Varda, eu estava à espera de uma coisa um bocadinho mais pesada. Sendo um filme pesado, é claramente uma comédia. E é um filme que a Agnès Varda dizia que está dividido em 2 partes. De um lado, nós vemos a Cleo, do outro, vemos quem está à volta da Cleo e a forma como ela se relaciona com o mundo. E os filmes, aliás, nós falámos disso, os filmes da Agnès Varda interessam por causa disso, pela forma como ela filma o mundo, filma a realidade, filma a maneira como a vida anda à volta das personagens dela. Portanto, é um filme em que a guerra está lá, em que o medo de morrer, mas também ao mesmo tempo tem muitos espelhos, porque a personagem gosta de se ver, tem uma autoestima em grande, mas está com medo que, sendo ainda nova, possa ir desta para melhor. Tem muito aquela noção que a Varda tinha de filmar aquilo que está à volta dela. Portanto, tem cenas num café em que ela praticamente esquece da Cleo e começa a filmar as pessoas que estão à volta. Isso é muito giro.
E eu tinha falado contigo, Joel, tem duas coisas que eu acho que são interessantes e que mostram a maneira como ela olhava para o cinema, que é todas as horas que aparecem no filme batem certo, todos os relógios, e há muitos relógios, Isso eu acho batem. incrível. Eles tiveram cuidado mesmo de filmar fora. Portanto, quando filmam na cidade de Paris os relógios públicos, eles preocuparam-se em filmar àquela hora, e podes fazer o percurso. Portanto, eles tiveram a preocupação que durante aquele tempo em que ela vai da casa dela e anda ali às voltas até ao hospital, que aquilo pudesse ser feito naquele tempo. Portanto, o filme de alguma forma é realista neste sentido. Também no sentido de poderes fazer o percurso a pé naquele determinado tempo. Pá, a Varda é uma realizadora que eu gosto muito, principalmente na parte documental. Portanto, as praias de Agnès, o último testemunho dela, Varda por Agnès, e outras coisas, mas o cinema ficcional não é inferior. Acaba por me dizer menos, mas eu gosto tanto quanto o documental. Só que em termos de pessoa, em termos dos meus gostos, eu prefiro, entretanto, o documental. Mas este eu acho que é um filme interessante. Não sei se conheces, Rui, se gostas. Eu, por acaso, devo dizer que, em relação à Agnès Varda, sou um pouco desconhecedor. Vi muito pouca coisa dela. Achei para aí 2 ou 3 filmes. Ou, se calhar, só 2. Vi o Sem Eira nem Beira e vi um dos documentários que agora não me recordo qual foi. E devo dizer que não fiquei muito impressionado. Ou os filmes não me tocaram e o Sem Eira nem Beira até vi para uma espécie de cineclube que um fórum na net fazia, e lembro-me de toda a gente ter adorado o filme, e eu pensei, se calhar é um problema meu, ou se calhar se vir o filme noutra altura, se calhar. É um Muitas filme que vezes eu já me gosto. aconteceu. Já sabes Não, como é que eu me não sinto, gosto. Rui. É assim que eu me sinto. Não, mas é por isso que eu estava a dizer que te compreendo, percebes? E já me aconteceu muitas vezes, muitas mesmo, ver um filme e não gostar muito do filme, mas o filme não sei porque fica-me na cabeça ao longo do tempo. E depois vou revê-lo no cinema e de repente percebo, epá, não, este filme ficou-me na cabeça por alguma razão. E há momentos desse filme que me ficaram, e se calhar se eu voltar a ver daqui a uns anos, posso gostar mais. Em relação ao Cleo de Sancassete, ou As 2 Horas da Vida de uma Mulher, eu tenho aqui em casa, ainda não o vi, mas agora fiquei bastante curioso. Sabes que o Sem Embora não é um filme que me tenha tocado muito, mas é um filme em que se percebe as características dela, que estão lá. Mas é um filme que guardamos algumas imagens e que eu acho que ela filma de uma forma forte e de uma forma interessante, mas também não é um filme que me tenha tocado por aí além. Sim. Um dia destes, se calhar, revejo. Pronto, o meu último filme. Diz. Já. Força, avança. Não, o meu último filme é dos anos 60, portanto, uma coisa mais recente, e chama-se 7 Days in May. É um filme, é um thriller político, realizado por um senhor chamado John Frankenheimer, que fez alguns dos melhores filmes de paranoia de Hollywood, como O Candidato a Manchúria, que é um filme que está ligado ao Kennedy, porque foi o Kennedy um dos impulsionadores para que fosse possível ser feito o filme, e depois o filme acabou por ter uma distribuição um bocado atribulada depois da morte dele, porque também envolve um assassínio. Fez filmes mais recentes como, se calhar vocês conhecem, o Ronin, que é um filme com o Robert De Niro, está sempre a dar na televisão, e é um filme, eu vi há pouco tempo, é um filme de facto fantástico, a operação também era muito bom. E este 7 Days in May é um thriller muito, a nível de realização, muito simples. É um filme mais é quase como se fosse teatro em filme, mas não no pior sentido do termo, muito pelo contrário. É um filme de atores. Foi escrito pelo criador da Twilight Zone, o Rod Serling, que era também um grande argumentista, e é basicamente a história de um golpe de Estado para tentar derrubar o presidente dos Estados Unidos da América. E de como é que tu consegues evitar isto. É uma fórmula que já viste em muitos filmes ao longo dos anos, e o que me surpreendeu neste que vi há pouco tempo é não só o elenco, que é do caraças,
não só tens o Kirk Douglas, como tens o Burt Lancaster, só esses dois já vale a pena ver o filme, mas todos os pequenos e grandes papéis do filme tens ótimos atores, e a história, que está muito assente nos diálogos, que estão muito, muito bem escritos, é absolutamente fantástica. Não diria que é um filme perfeito, está longe disso, mas acho que é um filme muito envolvente e que os diálogos ajudam a entrar naquilo e ficas com curiosidade de perceber como é que o filme vai acabar até ao último momento. Seven Days in Night. Eu sou grande fã de thrillers, acho que é um género, tal como a literatura policial é um bocadinho subestimada, porque várias vezes pode haver muita originalidade na literatura policial. O thriller em si também pode ter muitas camadas e acho que o Seven Days in May é um caso muito bonito. Vale muito a pena. Então, o meu último eu não o revi, portanto eu não tenho isto bem presente, mas é um filme que quando vimos cá em casa ficámos assim um bocado quietos e parados quando o filme terminou e ficámos, isto é... levámos um pontapé no estômago. Chama-se Sweet Smell of Success, é de 57, em português é Mentira Maldita. É com o Tony Curtis, que eu não acho que seja um grande ator, mas que aqui tem um grande papel, uma grande interpretação, e com o já citado Burt Lancaster. Bom, o filme é mais ou menos... Aliás, se virmos hoje, até é um filme contemporâneo, no sentido em que temos um colunista que tanto pode levantar como dar cabo de alguém, e é o tipo mais conhecido, numa interpretação do Burt Lancaster com os óculos, em que tu não percebes se ele está a rir, se ele está a olhar para ti. Aliás, ele raramente olha para as pessoas com quem fala. E, essencialmente, ele tem um tipo que anda atrás dele, que é o Tony Curtis, que acha que o homem é o melhor homem do mundo, que quer ser como ele, e essencialmente ele beija ao chão em que o outro anda, e tem como... tem a missão de dar cabo do relacionamento entre a irmã da personagem do Burt Lancaster e de um tipo que toca jazz. Não é um filme com muito boas emoções. As duas personagens boas, que é a irmã e o músico jazz, são maltratados. São quase tratados como uns bananas para quem está a ver o filme. E o filme passa-se essencialmente com pessoas que têm poder, a maneira como o poder pode ser... pode tirar qualquer tipo de emoção. Depois há ali uns lives mais tipo maias, pode entrar dentro dessa onda, mas o filme é muito pesado, está muito bem realizado, tem um elenco, principalmente o Tony Curtis, que eu consigo ver em comédias, mas que achava que não tinha uma grande profundidade de interpretação. Aqui surpreende e provavelmente prova que com melhores realizadores poderia ter feito o outro tipo de coisas, embora eu não acho que ele seja o supra sobre nada. O Burt Lancaster, que eu crescia a ver como pirata e vi o filme dele do Crimson Pirate umas 30 vezes, aqui dá-me uma outra vertente completamente mais pesada, mais dura, mais cínica. E o Burt Lancaster tinha uma coisa gira, ele fazia aquilo que queria porque fazia aquilo que não queria, portanto fazia aqueles filmes que ele achava que iam ter sucesso e com o dinheiro metia-se em coisas que eram mais alternativas, e este é um filme que eu acho que é muito interessante por causa da sua contemporaneidade, mas também porque tu percebes uma boa realização e boas interpretações. Portanto, Joel, eu diria, este é o filme mais seco que eu trago, é o filme mais cínico, mas é o filme provavelmente que me ficou mais aqui, porque é daqueles filmes que não te dão muita alegria ao vê-lo, a não ser a alegria de ver um grande filme, mas que quando termina tu ficas com uma sensação de vazio, uma sensação de epá, isto é demasiado bleak. Pronto, foi isto que eles mostraram, mas fica em ressonância dentro de ti durante algum tempo. É um excelente exemplo de um filme que com 60 e tal anos e que hoje é estupidamente atual em tudo. Quer dizer, o Burt Lancaster, como um opinion maker com poder, numa altura em que as pessoas nos jornais tinham o poder de acabar com uma carreira de um dia para o outro,
não é muito diferente dos influencers de hoje em dia. E houve uma coisa que te esqueceste de contar na história, que o Tony Curtis, no início, ele é um lambotas do Burt Lancaster, porque ele é um agente, tem artistas a seu cargo, e eles querem desesperadamente que o Burt Lancaster fale do trabalho deles na sua coluna. E é por não conseguir, e por levar muitas patadas para trás, que depois embarca nessa chantagem. Eu revi esse filme no ano passado porque passou no cinema cá em Lisboa, no Nimas. Eles fizeram um ciclo de filmes de realizadores britânicos, e o Alexander McKendrick, que é o realizador do filme, ele começou por fazer várias comédias muito boas no Reino Unido e depois foi para os Estados Unidos e fez esse filme que de facto é extremamente cínico, é muito negro, mas que é muito atual e de facto impressionante. É daqueles filmes. Eu acho que há filmes que, por mais distantes que estejam de nós a nível de tempo, que às vezes tu ouves as pessoas a falar e tu sentes, parece que estão a falar como hoje em dia. Eu já senti isso com filmes dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, e este é um caso disso. É um filme que fala ao coração das pessoas. Eu lembro-me que a sala estava cheia e quando o filme um pio, porque acho que ficou tudo. Uma coisa para acabar, eu acho que o Tony Curtis é um excelente ator e este filme, o Quanto Mais Quente Melhor, que é comédia, é óbvio, os Vikings com o Kirk Douglas, eu acho que ele tem vários grandes papéis. Os Vikings têm mais dificuldades. Os Vikings têm mais dificuldades. O Quanto Mais Quente Melhor, não. Eu acho que ele tem um papel muito porreiro. Nos Vikings ele faz um bocado de... Mas pronto, também é o próprio estilo. Eu acho que bastaram o Quanto Mais Quente Melhor e este filme, o Sweet Smell of Success, para mim, ele já seria um excelente ator se só tivesse feito esses dois filmes, mas acho que ele fez muito mais interessante. Mas dizer só uma coisa que acho que também pode interessar ao Joel, é a banda sonora do filme, é fantástica, é uma banda sonora jazz. Houve uma altura em que trabalhei numa editora de música, eles iam, não sei, era a Universal e iam distribuir uma reedição em CD da banda sonora. Eu peguei logo numa para mim, porque é uma banda sonora também fantástica. Ok. Muito bem. Meus caros, na verdade já estamos há mais tempo e foi muito menos penoso para mim esta conversa de quase de 1h30 do que o Sunrise. Estou a brincar, o Sunrise não foi assim. não foi assim tão penoso para mim. Olha, Joel, deixa-me dar-te uma última sugestão, só por causa desse comentário. Eu acho que devias ver A Paixão de Joana d'Arc. A Paixão de Joana d'Arc. Eu acho que é daqueles filmes que tu não vais ter coragem de ver durante muito tempo, mas foi daqueles filmes que eu vi ultimamente que mexeu muito comigo. É de que década? É de que década é esse? É 20. É de 20. Esquece. Okay. E primeiro as soluções que a gente deu, se não vais pôr completamente lá do cinema. Esse filme tem uma protagonista, mas esse filme tem uma protagonista que de facto a expressão dela não vai se esquecer nunca. Não. É um filme fortíssimo. A parte final é uma coisa. A maneira como eu saí do filme depois de ver aquela parte final foi. Isto é quase religioso no sentido de experiência. E aliás, era aquilo que eles queriam veicular, mas é claramente. Exatamente. Bem, mas temos aqui várias sugestões para quem achava que o cinema começou em 70 e, João, não estou a criticar, provavelmente muitos, é verdade. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes têm essa ideia, portanto... E sabes que há uma coisa, é uma coisa que logo no início da conversa e depois nas sugestões que vocês estavam a darem, isto não dá para empacotar os filmes a dizer, pronto, isto é desta época, então isto é bom ou isto está mau, etc. Como em todas as épocas, de certeza que houve coisas incríveis que vão fazer ressonância e outras que não eram assim tão incríveis ou que podiam até ser incríveis e não fazer ressonância. E há filmes que se calhar, e deixa só dizer, há filmes que na altura não foram incríveis, mas que com o tempo se tornaram incríveis, e isso é ainda mais difícil. E só de vos ouvir das sugestões que eu efetivamente não conheço nenhuma, não vi nenhuma, mas dá para notar isso, ou seja em estilo, seja a forma de contar a história, de certeza que há espaço para todos os gostos. E, portanto, estou curioso, vou pegar nesta lista
Não prometem um mês ver todos estes filmes, mas vou ver. Vou começar pelo Kid, que esse já tem o link do YouTube e esse é fácil de ver, e depois vou avançar. Este 7 Days in May acho tens que... no YouTube, Joel, esse. É? Então pronto. Os que estiverem no YouTube eu vou começar por esses. Depois espero para me mostrar os DVDs, Tiago, dos que tu tens. Pronto, caríssimos. Rui, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação. Foi ótimo. Epá, obrigado eu, foi muito divertido. Pá, sempre que quiserem repetir, para mim, eu e podcasts já sabem como é que é. Não, vamos ter que repetir, nem que seja para eu depois fazer aqui uma review global. Sim, exatamente. Dizer, olha, eu vi este e vou dar aqui o meu ranking dos filmes que vocês sugeriram, vou dar o meu ranking. Sim, para ver se há porrada a sério, exatamente. Exatamente. Fica prometido. Vamos fazer isso. Muito bem. Tiago, onde é que nos podem encontrar? Espera aí, antes de onde nos podem encontrar, Rui, queres relembrar ao pessoal onde é que te pode ouvir? Exatamente. Ora bem, o meu podcast chama-se À Beira do Abismo e encontra-se em praticamente todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple, Castbox, Anchor, por aí já fora. Agora, eu pensava que o teu podcast era de cinema, mas pelo que tu disseste ao início, este não é um podcast de cinema, é de quê? Este é um podcast, depois eu esqueci-me de explicar, este é um podcast de entrevistas com pessoas de várias áreas, desde pessoas do cinema, como, sei lá, o realizador António Pedro Vasconcelos, a pessoas da música, como o Salvador Sobral. Mas calma, não tenho sempre convidados de alto gabarito, são alguns, mas já tive alguns convidados internacionais também. Basicamente são pessoas que me interessam com quem eu quero conversar, independentemente de serem mais conhecidas ou não. Mas pronto, é um podcast que já tem quase 100 episódios e pronto, e é isso, está nas plataformas todas. Acho que pelo menos as conversas são tão diferentes e com gente tão diferente que acho que qualquer pessoa pode encontrar lá qualquer coisa que lhe agrade. Boa, À Beira do Abismo. Fica a sugestão. Que é o nome de um excelente filme dos anos 40, já agora. Ok. Foi bom, gato. Exato, do Howard Hawks, exatamente. Ora bem, meus caros, vocês podem entrar em contato connosco através do e-mail 2soleslapa@gmail.com. Podem nos encontrar através do Spotify, do YouTube, do iTunes e por aí adiante. Vocês estão carecas de saber onde é que a gente está. Aliás, se nos estão a ouvir é porque já nos encontraram em algum lado. Portanto, façam algum comentário, deem alguma cotação ou valorização ao podcast e nós estaremos cá para a semana. Meus caros, obrigado e boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado, Rui. Até à próxima. Parece, obrigado. Obrigado, foi muito fixe.